Olá, me chamo Tainara Mercadante, sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG, sob orientação do Dr. Gilberto de Matos Filho. Vou falar um pouquinho sobre dismenorreia. A dismenorreia é uma dor cíclica em cólica hipogástrio no período menstrual. Ela precede o fluxo menstrual e perdura até 2 dias após o início, né? Tem uma alta prevalência em adolescentes. Nas mulheres no MENACME, ela pode ter uma prevalência que varia de 45% a 93%, sendo que 15% das mulheres das adolescentes, perdão, que sofrem com dismenorreia, ela descrevem ela como grave, uma doença incapacitante que faz falta trabalho, escola. Então, assim, é um sintoma muito relevante na vida das mulheres e muitas vezes subvalorizado na consulta médica. Está associado a náuseas, vômitos, irritabilidade, diarreia, episódios de síncope, lombalgia e dores em membros inferiores, o que justifica essa grande incapacidade da mulher conseguir fazer as atividades sociais quando tem a dismenorreia. Ela pode ser classificada em primária ou secundária. A dismenorreia primária não tem uma doença pélvica orgânica, inicia na adolescência 1 a 2 anos após a menarca e está associada à presença de ciclos menstruais ovulatórios, né, que é realmente 1 a 2 anos após a menarca que tem a maturidade do eixo hipotálamo hipofisário, e aí vai ter ovulação. Após o parto, tem uma menor prevalência de dismenorreia e menor severidade também. A gente percebe que conforme as mulheres vão envelhecendo, tem uma redução da prevalência da dismenorreia primária. Quando pensar em dismenorreia secundária, né? Quando tem sintomas diferentes, por exemplo, dispareunia, quando é uma dor pélvica acíclica, que tem piora progressiva, que desde a primeira menstruação, desde a menarca, é uma dor muito forte, ou quando tem um sangramento uterino anormal. Dentro dessa família da paciente que vem com a queixa de dismenorreia, né? Vem com uma história familiar de endometriose, positiva para endometriose, uma paciente que sabidamente já tem uma malformação renal, ou que a gente tem evidência clínica de uma doença pélvica associada, né? Tanto por ultrassom, algum exame de imagem ou ressonância. E pensar também quando a gente faz o tratamento para uma dismenorreia primária e tem falha desse tratamento clínico. As possíveis causas de dismenorreia secundária eu trouxe várias, intrauterinas, extrauterinas e não ginecológicas, para quando nos depararmos diante de uma paciente com dismenorreia e não for aquela dismenorreia de característica primária, a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, né? Adenomiose, leumioma, anomalias milerianas, estenose cervical, até o DIU, abortamentos, a endometriose, que nas extrauterinas é o grande nome da dismenorreia secundária, né? A doença inflamatória pélvica, gestação ectópica, ímen perfurado, microperfurado, septos vaginais. E nas não ginecológicas, que é importante a gente pensar também em litise renal, infecção urinária, depressão e desordens psicossomáticas. Aqui eu trouxe nesse quadro os diagnósticos diferenciais da dismenorreia na adolescente, né? Que a gente tem endometriose, que ela aparece com uma dor no período menstrual muito intensa e que vai piorando com o tempo. Por isso que quando uma paciente chega no consultório e fala, nos primeiros ciclos era uma dor e agora está piorando progressivamente, não está diretamente relacionada à menstruação, em outros períodos eu também tenho dor, a gente pensar primeiro a luzinha acender para a endometriose, né? Adenomiose, cistos ovarianos também que ele traz, aderências pélvicas ou intrauterinos. Quando a mulher tem história de alguma cirurgia pélvica, né, a gente pensar nisso também. Dor pélvica crônica, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial para uma infecção intrapélvica, né, uma DIPA, que cronificou. Anormalidades congênitas também, que eu já trouxe no outro slide, e as causas não ginecológicas, né, que podem ser psicogênicas, uma síndrome do intestino irritável, constipação crônica. Aqui eu trouxe a fisiopatologia da dismenorreia primária para a gente entender um pouquinho, porque é uma dor de causa inflamatória, né? Quando tem a redução dos níveis de progesterona no corpo da mulher após a regressão do corpo lúteo, os fosfolípides das membranas das células mortas aumentam a quantidade de ácido araquidônico, que é metabolizado por duas vias. A via da 5-lipoxigenase, que aumenta o número de leucotrienos, e da ciclooxigenase,
que gera prostaciclinas, prostaglandinas e também o tromboxano A2. A prostaciclina PGF2-alfa, ela está muito aumentada, de 2 a 4 vezes maior em mulheres com dismenorreia em relação a mulheres sem a dismenorreia, né? Ela gera uma vasoconstrição e estimula a contração do músculo liso miometrial, o que gera isquemia e dor. Enquanto que a PGE2, ela promove uma desagregação plaquetária e vasodilatação, e é daí que vem os sintomas sistêmicos da mulher, cefaleia, náuseas, vômitos e edema. Como que procede a propedêutica da mulher com dor, que chega queixando de dor no período menstrual, perimenstrual, né? Primeiro, a anamnese, é um diagnóstico clínico, anamnese e exame físico, caracterizar essa dor, como que começou, como que foi a evolução, se tem fatores de melhora, de piora. Se na anamnese houver a suspeita de dismenorreia secundária, proceder com um exame de imagem, né? O primeiro exame que a gente solicita é um ultrassom transvaginal. A ressonância só vai ser solicitada em casos de complementação diagnóstica ou de desconfiança de malformações complexas. Importante trazer que, se os exames de imagem estiverem normais, não tem a possibilidade de a gente falar assim, não tem nada de orgânico. Pode ainda ter endometriose peritoneal que causa esses sintomas da mulher. O tratamento farmacológico não tem uma diferença em uso dos anti-inflamatórios não esteroidais ou dos contraceptivos hormonais. A questão é que a gente vai identificar uma paciente que não tem necessidade de contracepção, iniciar os anti-inflamatórios, sempre de 24 a 48 horas antes do fluxo menstrual, manter por 2 a 5 dias. E sempre assim, a paciente veio no retorno, a gente prescreveu um anti-inflamatório, ela falou que ainda está mantendo a dor ou que não teve um alívio, trocar a medicação ou aumentar a dose. E depois de 4 a 6 meses que trocou a dose, trocou o tipo de anti-inflamatório, considerar a falha de tratamento. Os contraceptivos hormonais, a intenção dele é bloquear a ovulação e essas oscilações hormonais, porque a dismenorreia primária se dá pelo caráter inflamatório que vai surgir da oscilação da progesterona. E então a gente pode usar o regime cíclico ou estendido, sendo que o regime estendido vai inibir mais essa oscilação, então ele tem uma eficácia maior. Aqui eu trouxe também que o uso do DIU de levonorgestrel, que causa uma atrofia endometrial importante, que pode ser usado nos casos de dismenorreia secundária, de causa da endometriose ou da adenomiose. Nesse quadro, eu trouxe vários anti-inflamatórios, posologias, doses diferentes que podem ser usados no caso da dismenorreia primária. Então, assim, para ter uma falha de tratamento, a gente tem que ter tentado algumas medicações. Tem medicações que tem, por exemplo, o ibuprofeno, que ele trouxe aqui, que pode ser usado até de 6 em 6 horas, 4 em 4, medicações de posologia melhor, como o piroxicam, que pode ser usado de 12 em 12 horas ou até uma vez ao dia, dependendo da miligramagem que foi escolhida. Nesse gráfico aqui, que eu peguei do UpToDate, ele mostra a diferença da percepção de pressão intrauterina em mulheres com dismenorreia ao longo das horas, né, com o uso do anti-inflamatório não esteroidal e o uso do placebo. A gente percebe que a percepção dessa pressão reduz muito em quem usou o anti-inflamatório. E essa percepção de pressão está relacionada com melhora da dor. Mulheres que falam que a pressão diminui também relatam a melhora da dor, que é essa linha azul que está em decréscimo, para mostrar a superioridade do anti-inflamatório mesmo. Outros tratamentos, né, que a gente pode trazer aqui são os tratamentos não farmacológicos. Não tem evidências robustas que eles podem ajudar na dismenorreia, mas mesmo assim a gente recomenda, porque atividade física, dieta balanceada, calor local, tem a evidência, mesmo que pequena, não tão robusta, de melhora clínica. Ele traz também no manual da Febrasgo, né, que acupuntura, cessar tabagismo são medidas que podem auxiliar na melhora da dismenorreia. E em pacientes que já estão fazendo uso medicamentoso, que não tem melhora, mesmo com a mudança dos hábitos de vida, ele promove o experimento da estimulação elétrica transcutânea, né, que é o TENS. E traz também que tem estudos pequenos ainda,
que sugerem suplementação com vitamina D, magnésio ou gengibre podem trazer certa melhora para as mulheres. Agora eu trouxe um fluxograma mostrando como que a gente tem que proceder quando se depara com uma queixa de dismenorreia no consultório, né? Investigar aqueles sintomas que nos levam a pensar numa dismenorreia secundária, que é uma dor pélvica acíclica, dispareunia, um sangramento uterino normal, ou uma dismenorreia que é incapacitante, né? Que tem alguma alteração do exame físico. Se não houver, provavelmente é uma dismenorreia primária, a gente vai proceder ao tratamento não farmacológico e farmacológico, vai avaliar. Essa mulher precisa de anticoncepção? Se precisar, contraceptivo hormonal. Teve melhora clínica, mantém o tratamento. Não teve, a gente tem que complementar a propedêutica com o exame de imagem. Ou se tiver algum daqueles sinais ou sintomas que eu havia falado anteriormente, essa mulher então tem que fazer uma propedêutica específica, investigar causas de dismenorreia secundária. Aqui eu trouxe o artigo, né, que é uma revisão da ACOG, que ele fala sobre uma causa de dismenorreia, que são as obstruções uterovaginais com anomalias. Nesse artigo, ele fala de várias etiologias, né, das malformações embriológicas. Ele traz aqui para nós essa imagem de uma ressonância mostrando a obstrução uterina dos ósseos, tanto direito quanto esquerdo, apontado pelas setas. Ele mostra o abalamento nessa figura do ósseo direito, nessa figura, que é esse abalamento vermelho, que ele está com a seta, e ele também mostra as malformações, que a gente pode ter um útero unicórnio, bicorno, hipoplasias ou agenesias, útero septado, que são causas de dor, às vezes na emergência, que a gente se depara. Ele mostra aqui o ímen perfurado, que tem uma membrana e um abalamento, mostra uma atresia vaginal distal, que a gente consegue, pelo exame físico, diferenciar, e ele reforça bastante isso, a necessidade de um exame físico bem feito. Aqui ele mostra outros exemplos de malformação, que eu trouxe as figuras do artigo. Ele mostra uma anormalidade da vagina que pode estar associada com agenesia renal ou com alguma anormalidade renal. Aqui ele também mostra a hemosiderina, no caso de uma microperfuração, quando a gente tem uma obstrução vaginal por um septo. E ele trouxe um fluxograma. Nesse fluxograma, basicamente, ele fala mulheres que têm amenorreia ou que têm com dor pélvica ou que têm dismenorreia, a gente tem que fazer o exame do períneo, né, fazer o exame ginecológico ou né, a ultrassonografia. Se tiver um sangramento vaginal ou um acúmulo de sangramento vaginal, que é o que é importante, eu acho, na formação do ginecologista inicialmente, ele orienta a gente não fazer a punção, porque isso pode aumentar a chance de uma infecção de via baixa, né? E fazer o exame físico. A partir do exame físico, pensar, não, tem um abalamento, tem aquela membrana, parece um ímã perfurado, parece uma atresia vaginal distal, ou é um septo, para proceder com esse MRI que ele fala que é a ressonância nuclear magnética, né? Então, basicamente, o que ele trouxe, né, a COG mostra ver se é um ímã perfurado, essa causa de dor que não está aparecendo uma dismenorreia primária, e proceder com a investigação ultrassonográfica, se necessário, de ressonância magnética. E aí ele traz também que é importante nessas mulheres com malformações tentar suprimir a menstruação dela, seja com pílulas orais combinadas, pílulas de progestagênio ou até com a medroxiprogesterona. Ele faz uma ressalva que as mulheres que têm essa clínica geralmente iniciam na adolescência essa dor, dismenorreia ou dor pélvica associada à menorreia, para proceder com a investigação das malformações do trato genital feminino. Ele fala até dos análogos de GNRH que podem ser usados com muito cautela por no máximo 6 meses, mas que não é a primeira linha. A gente vai pensar neles quando tiver alguma contraindicação ao uso de estrogênio, mesmo assim pode ser usado as pílulas de progesterona ou a medroxiprogesterona que ele trouxe aqui. E das causas ele fala com a atresia vaginal distal, o ímã perfurado, que eu trouxe a imagem, né? Os septos transversos, a obstrução da hemivagina com alguma malformação ou a genesia renal, as atresias cervicais e um útero rudimentar. Então, assim, basicamente ele fala que quando se ver a dismenorreia, proceder com o exame físico,
primeiro ultrassom e depois avaliar a ressonância, sempre avaliando. Se a mulher tem um canal vaginal, em mulheres virgens, né, ele fala até para colocar uma escovinha, aquela escovinha que a gente coloca o preventivo, para ver se tem uma permeabilidade do canal ou não. E nunca, na emergência, de forma urgente, operar essa mulher, porque tem que ser uma cirurgia que a gente procede com a amenorreia e depois programa a cirurgia. É mais ou menos isso que ele trouxe pra gente. Muito obrigada. Essas são as minhas referências bibliográficas. Tenha uma boa tarde.